Qual é as formas de quantificar as estenoses? Vamos lá. Temas que cobriremos: anatomia e sua anatomia, enfermidade, a arteriosclerótica, no arteriosclerótica e arteriosclerótica, critérios de qualificação e quantificação das lesões informe médicos. Um breve recuerdo da anatomia do sistema carotídeo. O tronco braquiocefálico, su origen viene del arco aórtico. Se divide em carótida comum direita, subclava direita. La carótida comum bifurca em carótida interna e carótida externa. La esquerda, la carótida comum origina do arco aórtico, assim como a subclave. As aquisições do sistema carotídeo, posicionamos ou colocamos o transdutor retroexternado, ou seja, posterior ao externo cleidomastoideu. Demonstramos a imagem à esquerda, a carótida comum, com subfurcação, carótida interna, carótida externa. Colocando ou posicionando o transdutor anterior ao externo cleidomastoideu, identificamos a artéria e veia vertebral. Importante que nesta aquisição observa a imagem da subclávia direita no plano axial e no plano longitudinal a imagem da vertebral, artéria vertebral, também conhecida como a imagem da pipa. Posicionando ou colocando o transdutor, a fúrcula externar, todos compreendem a fúrcula externar ou jugular, certo? Direcionando o raso acústico à direita, demonstramos a aorta, arco aórtico, a origem do tronco braquiocefálico, se bifurca em carótida comum direita e subclave direita. Posicionando o transdutor à esquerda, medindo à esquerda, observando o arco aórtico, arco ascendente, arco descendente. Abaixo temos um corte axial, o ramo direito da artéria pulmonar. Observa, mira a emergência, a origem da carótida comum esquerda e também a origem subclávia esquerda. A visão, ou a posição do transdutor, a fúrcula externar, é uma visão da cara posterior do arco aórtico e não a cara anterior. Esta é a visão que temos através da ultrassonografia. As enfermidades carotídeas, a arteriosclerose é responsável por 90% das enfermidades do sistema carotídeo. 10% são não arterioscleróticas. Como exemplo, o kink, que é uma angulação, uma dobra do sistema carotídeo, mais comum na carótida interna, mas pode também acontecer em outros sistemas arteriais. Outro exemplo, a displasia fibromuscular e também a arterite, né? Não sei se vocês lembram da arterite de Takayasu, uma doença autoimune, perfeito? E importante falar com vocês que o kink carotídeo é a maior prevalência das enfermidades
no arteriosclerótico. Perfeito? La enfermidade arteriosclerótica ou arteriosclerosis é degenerativa crônica. Sua etiologia multicausal afeta 50% dos adultos. Tem uma influência nos fatores de risco e sua predisposição 80% genética. É importante, é preponderante a predisposição genética para desenvolver a arteriosclerose. Pode ter fatores de risco, mas é preponderante a predisposição genética. Os fatores de risco, podemos citar o sexo masculino, a idade, o pensamento do complexo miointimal, doenças endócrinas, hipertensão arterial, obesidade. Fetos que são submetidos à necrópsia em fumadoras desembaraçadas podem apresentar em sua carótida células espumosas. Podem ter o início de uma doença arteriosclerótica já intraútero. Veja bem a importância de eliminar os fatores de risco modificáveis. Perfeito? Segundo Nascit, os artigos de Nascit, independentemente da sintomatologia, entre 60 e 90, esta angulação entre 60 e 90, o tipo 2 entre 30 e 60 e o tipo 3 menor do que abaixo de 30. Os kinks podem ser anatômico, simplesmente uma deformidade morfológica sem alterações hemodinâmicas, ou pode ser hemodinâmico. Aí sim, ele tem repercussão hemodinâmica, tem repercussão em sua perfusão. Vamos falar agora um pouquinho dos critérios de qualificação e quantificação das lesões. Trataremos do complexo miointimal, ateromatose e o kinks. A aquisição de complexo miointimal na carótida comum deve-se a ser 1,5 a 3 de sua bifurcação. Numa angulação, feche o raso acústico insonando em ângulo reto, para não gerar anisotropia. Perfeito? Um pouquinho mais. Devemos magnificar a imagem, a profundidade, no zoom, a profundidade, pois a magnificação, o zoom, pode distorcer a imagem do complexo miointimal. Segundo Mihai, consenso de Mihai, considera-se placa de ateroma quando o espessamento do complexo miointimal é superior a 1,5. Se o complexo miointimal encontra-se entre 0,9 e 1,5, considera simplesmente espessado. Se o complexo miointimal encontrar entre 0,4 e 0,8 milímetros, normale. Perfeito? Placa é considerado
como espessor de complexo acima de 1,5. Abaixo, entre 1,5 e 0,9, espessado. O espessamento mesenquimal é um marcador para eventos cardiovasculares. É um aumento de 0,1% ao ano, tem um aumento de 11% de risco de acidente cardiovascular. O espessamento do complexo mesenquimal é um precursor de ateromatose e é um preditor independentemente da idade para isquemia de acidente vascular cerebral isquêmico. Podemos classificar as placas quanto sua morfologia em placas lisas, regulares, irregular, protuberâncias, ulceradas, provavelmente ulceradas, porque é um diagnóstico muito difícil através da ecografia. Então, observa a placa ulcerada, a irregularidade da superfície do complexo mesenquimal, observando também uma irregularidade. As placas de ateromas podem ser classificadas quanto à sua dureza, ou podemos também estudar o seu contenido, subcontenido, podendo ser lipídica, fibrolipídica e calcificada. Esta avaliação do subcomponente é possível através da média da ecorrenicidade da escala de Gris. Então, de acordo com a escala de Gris, é possível classificá-las, sua dureza, em placa lipídica, que é hipoecorrênica, fibrolipídica, hiperecorrênica e calcificada hiperecorrênica com sombra acústica posterior. É bom destacar que a lipídica é uma placa muito instável, pode desprender. A histologia virtual computadorizada baseada em la ecografia transcutânea oferece uma boa correlação com os hallazgos da histologia quanto ao contenido da placa. Então, é possível, através da ecorrenicidade, classificá-las em lipídicas, fibrolipídicas e calcificadas. As placas lipídicas têm uma ecorrenicidade muito baixa, hipoecoica, com GSM, que nada mais é do que a média da escala de Sintra. Então, observa que as placas lipídicas têm baixa ecogenicidade, as placas fibrolipídicas são hiperecorrênicas, porém sem sombra acústica. GSM de 25 a 50. E a placa calcificada tem uma sombra acústica, GSM, acima de 50%. De uma certa forma, podemos ter o prognóstico dessas placas. Perfeito? Quais os critérios de quantificação das estenoses? Temos dois critérios. Um critério anatômico. Vamos estudar a morfologia. Outro critério hemodinâmico. Quando utilizar o critério anatômico ou o hemodinâmico? Esta é uma pergunta que temos que fazer. Muito bem. O critério anatômico. Quantificamos dimensionando
o lumen total menos o lumen residual, divide-se pelo lumen total, vezes 100, temos uma estenose anatômica. O critério hemodinâmico é através do índice histórico, onde avaliamos a velocidade em la estenose ou la lesão e comparamos a velocidade com o segmento pré-lesão. Um exemplo de uma placa fibrolipídica observa uma estenose mais ou menos de 50%. É mais confiável quantificar a estenose anatômica em plano axial do que em plano longitudinal. Longitudinal, podemos equivocar-se quanto à sua medida, suas dimensões, sua porcentagem de estenoses. O critério hemodinâmico, utilizamos o índice histórico, a velocidade, e tem várias tablas como referência para quantificar as estenoses. Nós outros utilizamos um resumo das tabelas de diferentes autores, onde o índice histórico, que é calculado velocidade na estenose, comparado com o segmento na carótida comum, se o índice índice igual a 1,6, estenose de 60%. Índice de 2,0, estenose de 70%. Índice de 3, estenose de 80%. Acima ou superior de 4, estenose de 90%. Acima de 95, o pico sistólico, ao invés de aumentar, muito ao contrário, a barra. Temos um fluxo chamado tardos pardos, lento e tardio. Um exemplo de uma placa lipídica em bulbo carotídeo, provocando uma estenose mais de 60%. Perfeito? Com certeza. O pico de velocidade sistólica em la lesão, 550. O pico sistólico pré-lesão, na carótida comum, 85. Índice superior a 4. A tabela, sobre diversos autores, mostra que índice acima de 4, a estenose é 90, acima de 90 é menor do que 95%. Perfeito? Nós temos a preferência de utilizar as tabelas a tabela sobre diversos autores. Vou mostrar a vocês também outras tabelas. Quando utilizar o critério anatômico ou hemodinâmico? É muito simples. Se o índice histórico for maior ou igual a 1,6, utiliza-se o critério hemodinâmico. Se o índice for menor do que 1,6, utiliza-se o critério anatômico. E qual dos dois tem maior ou é mais fidedigno? Anatômico ou hemodinâmico? Perfeito? Hemodinâmico. O anatômico nós podemos medir de maneira equivocada. Uma placa calcificada, onde não tem os limites da placa, os limites da parede, como medir? Agora, se a placa não é hemodinâmica, considera-se o critério anatômico. Muito bem. Temos outras tablas. Esta é da Sociedade Brasileira de Cardiologia, Cirurgia
Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Observa que tem algumas diferenças, né? Índice de 2 a 4 lauda-se como estenoses entre 50 e 69. Índice menor que 2, estenose abaixo de 50. Índice acima de 4, estenose acima de 70. Porém, está destacado o amarelo, na cor amarillo, sim, está certo. Em amarillo, observa que tem um intervalo muito grande. De acordo com NACIT e ACAS, que são artigos, são consensos, diz o seguinte: estenoses acima de 60% lá em arterectomia, mas antes agregantes plaquetário, reduziram de maneira substancial o risco cardiovascular. Bom, observa que esta tabela tem um grande problema, porque acima de 60 está neste intervalo. Como conduzi-la desta forma? A conduta vai ser baseada na sintomatologia do paciente. Estenose com 50, estenose com 60, sem sintomatologia, tratamento conservador. Estenoses de 50%, 60% sintomático, endarterectomia, mas antiagregante plaquetário, o paciente vai ter um benefício. Vai diminuir o acidente cardiovascular. Perfeito? Muito bom. Tem também outras tabelas da Sociedade Brasileira de Cardiologia, só citando. Acá, dando exemplo de 2 tabelas. Uma tabela da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular e a outra, um resumo da tábua de diversos autores. Perceba que, calculando-se o índice histórico, usando o critério anatômico, velocidade ou a estenose, comparada com o segmento pré, índice 4,6. Acima de 4, estenose de 90%. Utilizando a tabela da Sociedade Brasileira, Angiologia e Cirurgia Vascular, estenose 70. Mas não muda o prognóstico. ACAS e NACIT demonstra que estenoses acima de 60, todos os pacientes que foram submetidos lá em arterectomia, mas antiagregante plaquetário, tiveram um risco menor para acidentes cardiovasculares. Perfeito? Os quintes também são avaliados da mesma forma, utilizando o critério anatômico hemodinâmico. Hemodinâmico. Perfeito? Da mesma forma, calcula-se a velocidade na angulação, na dobra, e correlaciona com o segmento pré. E utiliza a mesma tabela da mesma forma. Os kinks pode ser anatômico ou hemodinâmico. Vai depender se superior lá a 1 ponto, maior ou igual a 1,6, todos eles serão hemodinâmicos. Se for menor do que 1,6, vamos caracterizá-lo como kink anatômico. Então é desta forma que nós laudamos kink anatômico sem repercussão hemodinâmica e kink anatômico com repercussão hemodinâmica. E colocamos também no nosso laudo, relatamos no nosso laudo, falando em português já, relatamos em nosso laudo, né, o grau de estenose. Descritivo, fotográfico e gráfico.
Vamos descrever a anatomia, a sua morfologia e as alterações hemodinâmicas, modo B, Doppler color e Doppler espectral. O mais importante não é Joe pode descrever todos os termos e palavras do informe que deve ser colocado em um protocolo conhecido, um guideline, de acordo com a literatura. Então, nós temos que usar os termos de acordo com a literatura, sempre utilizar um guideline. Acá está um informe gráfico e um informe por imagem. Perfeito? Os cirurgiões preferem muito esse informe. Pode até, baseado nesse informe, programar sua cirurgia. Podemos planejá-la de acordo com a imagem, de acordo com o gráfico. A imagem fala muito mais. Acá está o laudo que nós outros trabalhamos lá na Escola de Ultrassonografia em Fatesa. Este é o laudo. Laudo descritivo, certo? Laudo fotográfico. Lembrar que a dermatose é um marcador do sistema carotídeo, esta é a conclusão. Conclusão de carótida interna esquerda com shunt oftálmico. Então, observa que a descrição é um pouco mais detalhada, mas a conclusão é menor, enxuta. Observe que o laudo ficaria como? Toda a luz de lá, todo o lumen da carótida interna ocluída. Acá, uma estenose, acá, um kink, e acá mostrando o shunt oftálmico. As carótidas interna e externa se comunicam através da artéria supraorbital e oftálmica, que é o ramo da carótida interna intracraniana. Então, se temos uma oclusão de carótida interna, pode ser o shunt oftálmico. E esta avaliação é possível fazer com ultrassom. Coloca-se o transdutor na pálpebra superior e observa o sentido do fluxo da oftálmica, se está invertido ou não. Perfeito? Então, é desta forma que nós laudamos. E a conclusão é muito reduzida. A teromatose marcada pelo sistema carotídeo, como está demonstrado, oclusão de carótida comum, esquerda, shunt oftálmico. Poderia acrescentá-lo aqui, que é o kink carotídeo que faltou. Perfeito? Muitas graças a todos.